África, o berço da humanidade, e também o segundo maior continente do mundo em população, e o terceiro maior do mundo em território, é conhecida também por ser um continente rico em recursos naturais como minérios, petróleo e também rico em biodiversidade. Com uma população de mais de 1 bilhão de habitantes, a África também é rica em diversidade cultural e histórica. Porém, mesmo com um vasto território, grande população, riquezas naturais e culturais, a África é também o continente mais pobre do mundo, possuindo países que possuem um PIB que chega a $772, que é o caso do Burundi, por exemplo, que é o país mais pobre do mundo. Mas, como a África realmente chegou a este estado? Como e por que ela não se desenvolveu até hoje? Bom, é isso que vou te explicar agora, então, fique comigo até o fim do vídeo que irei te contar tudo. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos. O continente africano é o continente mais pobre do planeta devido aos problemas que já são históricos, como a exploração de mão de obra escrava, a colonização de regiões, a junção e separação de povos quebrando tradições, que já existiam muito tempo antes dos primeiros efeitos da colonização europeia. O que a África vive nos dias de hoje são apenas os efeitos e consequências deixadas pelos colonizadores, que sempre olharam para o continente africano como uma forma de tirar vantagem do povo, das riquezas naturais, e que também roubaram e modificaram totalmente a forma de vida dos nativos da África. Um dos exemplos de que até os dias atuais ainda existe um certo colonialismo na África é a da Shell, uma empresa europeia multinacional petrolífera que praticamente domina a Nigéria, para poder extrair petróleo do país, tendo poder sobre o governo nigeriano, controlando a economia do país e também utilizando mão de obra que chega a ser praticamente escrava. Outro exemplo são as explorações de cobalto para a produção de baterias para carros elétricos, smartphones e laptops na República Democrática do Congo, que fornece esse minério para as grandes empresas multinacionais como a Microsoft, Apple, Tesla e várias outras. A exploração desse recurso é feita muitas vezes por crianças e jovens, que são equipados somente com lanternas e ferramentas de escavação para extrair o minério. A África também vive vários conflitos internos como guerras civis, disputas territoriais e também golpes de estados que geram crises políticas, rivalidade tribais motivadas por questões étnicas ou religiosas, disputas por recursos como água e minérios, o que faz com que jogue cada vez mais o povo africano na miséria. A maioria desses conflitos vem de motivações provenientes do processo de colonização do continente africano, da Guerra Fria e também da intervenção de países e multinacionais, fazendo com que os países africanos tenham uma política conturbada. No dia 15 de novembro de 1884 e 15 de fevereiro de 1885, foi feita uma conferência, chamada de a Conferência de Berlim, que foi convocada pelo alemão Otto von Bismarck, que juntou representantes de diversas potências europeias, incluindo os Estados Unidos, o Império Otomano e a Rússia. Ao todo, foram 14 países, com o objetivo principal de coordenar diversos projetos de exploração e ocupação do continente africano, uma corrida que dividiu o continente em várias regiões. Em 30 anos depois, praticamente todo o continente africano estava sob domínio colonial estrangeiro, com exceção da Etiópia e Libéria. As justificativas para a ocupação da África foi sob o argumento de missão civilizatória, que propunha acabar com a escravidão que ainda é existente em partes da África, levar o cristianismo para o povo e também as coisas boas da civilização ocidental às populações. Essas justificativas eram usadas como pretexto para esconder o real interesse desses países, que era o de impor uma exploração econômica sobre a África. Uma das grandes marcas deixadas pela ocupação dos territórios africanos foram a separação de povos aliados e junção de povos inimigos, fazendo com que eles fossem forçados a viverem em conjuntos, o que gerou certos conflitos que duram até os dias de hoje. Até há pouco tempo atrás, alguns países africanos ainda viviam sob domínio de outros países, como por exemplo o Sudão do Sul, que é o país mais jovem do mundo. O Sudão do Sul era apenas uma região do Sudão, que foi um país criado através de uma delimitação feita durante a colonização, criada pela Grã-Bretanha, que pouco se importou com os povos que viviam naquela região, povos esses que carregam até hoje bastante diferenças entre si. A região norte do Sudão, Sudão do Norte, é composta por um povo que fala um dialeto árabe, são de etnia sudanês, possuem a religião muçulmana, islamita, e vivem sob um bioma desértico e árido. Já o Sudão do Sul possui um povo que fala um dialeto inglês, e idiomas nativos locais, são de etnia dinka, e vivem sob um bioma pantanoso e repleto de florestas. No Sudão do Sul,
as pessoas são adeptas ao cristianismo. Com a saída da Grã-Bretanha, o Sudão declarou independência em 1953, após um período de transição que durou 3 anos, com um marco inicial em 1951. Ao declarar independência, o Sudão do Sul passou por diversos conflitos civis contra a região norte do país, que não aceitaram viver em domínio dos povos do Sudão do Norte. Após muitos anos em guerra, o Sudão do Sul consegue um referendo sobre a independência, realizado entre os dias 9 e 15 de janeiro de 2011, tornando-se então um país independente. A economia da África é baseada na exploração de recursos naturais como petróleo, gás, minérios, agricultura e turismo, porém tudo de maneira muito precária. Na maioria dos países da África, a economia sofre diretamente com os impactos da extrema pobreza, desnutrição, corrupção, inflação elevada e dívidas causadas pelas guerras. Nas 2 primeiras décadas do século XXI, a economia africana apresentou um crescimento inédito com o aumento da demanda por petróleo, gás natural e alimentos. Países como Tanzânia e Botsuana, por exemplo, registraram taxas de crescimento de 6% e 5% ao ano, por conta das reservas de diamante. A maior parte do dinheiro arrecadado por esses países estão sendo usados para financiar a educação primária. A África possui 10% das reservas mundiais de petróleo e 8% das reservas de gás. Segundo dados da ONU, o turismo na África apresentou um crescimento de cerca de 8,5% do PIB do continente, gerando também mais de 2 milhões de empregos. A Etiópia registra um crescimento de 6% ao ano desde 2006, graças à exportação de café, sendo o 5º maior exportador no mundo. Atualmente a China é o país que mais investe em países da África, desde as primeiras décadas do século XXI. Com mais de 10 mil empresas chinesas na África, a China investe em empreendimentos do ramo petrolífero, da construção civil, telecomunicações e agricultura. A África passou a ser um continente estratégico para o gigante asiático, que visam não apenas objetivos econômicos, mas também objetivos diplomáticos. A China vem investindo bilhões de dólares em mobilidades, escolas, estádios e saúde em certos países da África. Um pequeno exemplo é o Djibouti, um pequeno país localizado no chifre da África que teve recentemente uma linha ferroviária moderna construída através de financiamento chinês. A China tem sido o maior parceiro comercial da África por 11 anos consecutivos, e o 2º maior importador de produtos agrícolas do continente. Além de ajudar a construir mais de 6 mil quilômetros de ferrovias e rodovias, a China também construiu 20 novos portos, mais de 80 instalações de energia em grande escala, mais de 130 instituições de saúde, 45 estádios e também 170 escolas. As empresas chinesas criaram mais de 4 milhões de empregos no continente africano. Porém, mesmo com os dados otimistas sobre o crescimento econômico do continente africano, a África ainda sofre muito com os regimes políticos instáveis e antidemocráticos, com doenças que também é um fator negativo para a economia africana, que possui um número elevado de epidemias, como HIV e a malária, por exemplo, que faz com que os países elevem suas despesas, e que também mata a população economicamente ativa do continente. Outro exemplo é a Ebola, que foi responsável por uma queda brusca de 70% na economia turística da Libéria e do Senegal. Há também o caso de que 90% dos lixos eletrônicos produzidos no mundo são jogados em países africanos, como se fossem grandes depósitos. Gana, por exemplo, um país localizado no oeste da África, é um dos países que mais sofrem com o lixo estrangeiro. Gana passou a se tornar um lixão de roupas de moda fashion, roupas produzidas com material sintético que muitas vezes acabam parando nas correntes de água, liberando microplásticos que acabam sendo engolidos pelos peixes e outras espécies marinhas, fazendo com que eles morram asfixiados, prejudicando a pesca local e o meio ambiente, e piorando ainda mais o saneamento do país. A África também apresenta grandes problemas ambientais, que agravam ainda mais a situação do continente, como por exemplo, o esgotamento de recursos naturais, provocados pela exploração desenfreada de minérios em algumas áreas. A caça descontrolada que colocou em extinção muitas espécies nativas do continente. A monocultura da atividade agrária, que faz com que a terra fique infértil após algumas colheitas. O desmatamento provocado em regiões do continente, para a exploração de matérias-primas, fazendo com que o continente sofra com a desertificação em algumas regiões. Enchentes provocadas pela chuva, que assola países como a África do Sul e a Nigéria, por exemplo.
Segundo um relatório feito por uma coalizão de ONGs, a Iniciativa de Direitos e Recursos, relatou que as florestas da África estão desaparecendo a um ritmo que é 4 vezes maior do que a média mundial. O tráfico humano é outro grande problema do continente. Milhares de pessoas são traficadas dentro e fora de seus países todos os anos, ou para trabalho escravo, ou para exploração sexual em países desenvolvidos. Angola e Moçambique, por exemplo, sofrem com o tráfico humano para trabalhos forçados em fábricas de tijolos, serviços domésticos, construção civil, agricultura, pescas e exploração de minérios como diamantes. O tráfico de crianças também estão inclusos nesses casos, e também em casos de tráfico sexual, que envolvem muitas meninas africanas. Infelizmente, a África não se desenvolve porque ainda é um continente estratégico de exploração promovida pelas potências mundiais e grandes organizações de primeiro mundo. A corrupção promovida pelos líderes e ditadores dos países da África também é um grande problema, que se vendem aos interesses internacionais, mantendo a própria nação na miséria. Entre os 40 países mais corruptos do mundo, metade está na África subsaariana, segundo o Índice de Transparência Internacional. Bom, espero que com este vídeo você tenha aprendido um pouco sobre o porquê do continente africano não ser ainda um continente desenvolvido. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever para me ajudar a continuar produzindo mais conteúdos. Aproveite e assista também os outros vídeos postados aqui no canal.